Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tô só esperando a psicóloga Roberta entrar para a gente começar o nosso bate-papo sobre relacionamento. Acho que ela acabou de entrar. Deixa só eu aceitar ela aqui. Aguardar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Oi, Rô, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, se tiver algum problema com o áudio, por favor, nos avise. A gente sempre pede no início, né? Porque já Uhum. aconteceu de dar algumas interferências. Vão falando aí pra gente saber que tá tudo ok. Isso. Tudo Boa bom, noite, Rô? tudo bem, Dê? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu tô amando essa parceria de terça-feira. Eu fico ansiosa para chegar a terça. Eu também. Terça é o dia especial já na agenda, né? Exatamente, já fica lá registradinho. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao tema da terça-feira passada, que a gente não conseguiu fechar todo ele, né? E também não Sim. sei se a gente consegue ainda fechar essa semana, mas a gente vai tentar, né? Isso. Vamos tentar dar uma enxugada no assunto, porque assunto sobre relacionamento é muito extenso, né? Aí, meu celular tá escorregando aqui. Pô, Então a ao vivo gente. é assim, né? Oi? Vivo é assim. Ó, um arruma um É, fone. Tô me sentindo aqui uma cantora, Lua Santana. tá certo. E a gente. Eu tenho alguns temas também separados aqui. Eu não lembro se a gente chegou a finalizar aquele tema que você estava falando aquele dia, porque daí foi chegando no fim, né? Você tinha feito todo ele, tudo que você tinha preparado? Não, eu consegui falar a maior parte, mas faltou falar um pouco sobre questões básicas, assim, não tem como falar em uma única live sobre relacionamento sem, Uhum. eu acho que sem citar mais detalhadamente um pouquinho sobre o que é relacionamento saudável e relacionamento abusivo. Falei alguma coisa sobre, nós falamos, né? Mas também eu acho que uma live para falar só desse assunto seria importante, porque é algo muito amplo e são inúmeras características, né? Desde Uhum. comportamentos sutis até comportamentos bastante agressivos que acabam incluindo esse tipo de relacionamento quando tem o abuso. Mas pode Uhum. começar com o seu tema, se você quiser, e aí depois a Aham. gente vai para essa questão, porque eu tentei enxugar um pouquinho mas para Aham. explicar basicamente o que caracteriza um relacionamento saudável e o que caracteriza um relacionamento tóxico. Uhum. Legal, então. É, tem uma questão que eu queria falar que acho que depois acho que dá até para fazer um gancho com essa questão da relação saudável e da relação abusiva, que Uhum, é a idealização versus a realidade em um relacionamento amoroso, né? A gente sim. percebe assim, quando essa questão da idealização e a realidade, a gente vivencia isso em várias relações da nossa vida, né? Uhum, Eu costumo falar que assim, numa relação entre pais e filhos, quando os pais estão esperando o seu filho, eles criam expectativas em relação a essa criança, né? Ah, meu filho sim. vai ser advogado, meu filho vai ser policial, vai ser, enfim, né? Já se cria todo um cenário para essa criança que vai chegar. E Uhum, aí, os filhos também, no decorrer da sua vida, eles vão criando imagens idealizadas dos pais, né? A gente entende que um pai saudável faz isso, uma mãe saudável faz aquilo, e a gente cria aquela idealização, e quando a gente se depara com a figura real, né, do filho e com a figura real da mãe, não bate com aquilo que a gente tem como um critério de avaliação, né, dessa relação. E sim. eu vejo que isso a gente leva para todos os contextos da nossa vida, principalmente no relacionamento amoroso. Por quê? A gente cresce ouvindo, porque uma relação, o cara tem que agir de tal forma, a menina tem que fazer tal coisa, né? E você já vai naquela expectativa de que, não, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que encontrar um namorado que faz isso, que faz assado, o homem também, a mulher tem que fazer isso, fazer aquilo.
E aí, o que que acontece? Quando você encontra alguém, essa pessoa é uma pessoa real, ela não é essa pessoa idealizada que você criou Sim. no seu pensamento, na sua expectativa, enquanto buscar uma relação amorosa, né? E eu vejo que, Uhum. assim, quebrar essa idealização, todo esse padrão que a gente imagina ser o certo dentro de uma relação, é onde a gente encontra os maiores embates no momento de passar um obstáculo, principalmente os obstáculos iniciais da relação, né? E acho que isso, para a gente deixar até mais exemplificado, né? Me lembrou bastante faculdade, porque nós idealizamos tudo na nossa vida, né? Nós não somos ensinados a lidar com o ideal versus o real. Então, tudo a Exato. gente. E aí entra a ansiedade, entra toda a nossa cultura também, de que Uhum. você tem que mostrar que você dá conta, de que é aquilo que se mostra do lado de fora, os filtros que nós falamos na semana passada, né? Quem não assistiu Uhum. semana passada, tem no YouTube da Andressa, tem no meu, assistam lá, que tá bem legal. E hoje a gente vai trazer, trazer uma pinçada de algumas coisas que foram De pontuadas na algumas. semana passada, né? Se a gente for repetir tudo que a gente falou na semana passada, não vai dar tempo de 3 horas novo. de live. E aí, Exatamente. eu lembrei da época que a gente fazia faculdade. Para quem não sabe, eu e a Andressa fizemos faculdade juntas. E Sim. muitas coisas, né? A gente se deparava com a quebra da idealização, seja do curso, seja dos estágios, seja de como nós daríamos conta disso também, das propostas Hum. que viriam, e até a falta de expectativa nenhuma. Ou quando a gente tinha uma expectativa e de repente aquilo era melhor do que a expectativa, Uhum. só que a gente também não sabia lidar com aquilo porque não havia se preparado. Isso vale Exato. para emprego, isso vale para estudo, isso vale para relacionamento familiar, com os amigos, com colegas de trabalho. Né? Eu tenho alguns pacientes que têm uma grande dificuldade de interagir em grupo. Uhum. E isso tem a ver com as expectativas, fazer trabalho de faculdade em grupo, atividades que exigem técnicas, né? Habilidade de trabalhar em grupo, de lidar com Que não aquilo é que não é do fácil, seu né? jeito. Não. Porque assim, a maneira com que eu interpreto o meu mundo é uma. A maneira como o outro interpreta o mundo é outra. E fazer com que esses mundos se comuniquem, se conversem de forma saudável, não é fácil. Então, às vezes gera discussão, gera desconforto dentro da relação, e faz Sim. parte, né? Essa é a relação real, vamos dizer assim, tanto na faculdade quanto nos relacionamentos amorosos, dentro de casa, né? E a gente Uhum. fala que quando a gente começa a entrar nesse embate de idealização versus realidade, é onde a gente começa a vivenciar o luto das figuras que a gente idealiza, né? Do tipo, eu imaginava minha mãe como uma pessoa perfeita, de repente eu tenho que vivenciar o luto de entender que ela não é aquela pessoa perfeita que eu idealizava. E Meu parar pai de não é aquele esperar, né? super-herói. Exato, Porque acho que o né? principal é quando a pessoa se envolve, mesmo que seja com os pais e chega até na vida adulta e fica buscando que aquilo seja realizado do jeito que ela ainda espera. E quando ela vai para um Uhum. relacionamento amoroso ou qualquer outro relacionamento externo ao familiar, é ainda pior, porque é uma pessoa com uma cultura completamente diferente que não conhece o jeito dela de funcionar, os comportamentos, né? Não está adaptada àquele convívio. E Uhum. aí é que começa a dificuldade de não ser atendida às necessidades dela, que foi o que nós falamos na semana passada também, né? Uhum, exatamente. E essa questão da idealização, ela dá brecha para muita coisa, né? Uma delas é o ciúmes. Aí começa, né? Como aquela pessoa, às vezes, assim, eu me dedico o tempo todo para a relação, e a pessoa começa a colocar a relação, isso eu vejo que, assim, 90% dos casos, quando você entra num relacionamento, você transforma a sua relação no centro da sua vida, né? E aí o que acontece? Você espera que o outro faça isso também, que é o quê? Idealização, né? Se eu estou transformando o outro no centro da minha vida, como que esse outro não vai me transformar no centro da vida dele, né? Já Não tem vai algum fazer as suas problema aí, coisas? né? Tem algum problema? Não é comigo, é com o outro, né? E aí, o que acontece? Isso dá brecha para várias interpretações e aí a pessoa começa, né?
numa questão de querer sufocar a relação, de querer atenção, de impor esse tipo de devolutiva, né, dentro E cobrar, desse né? relacionamento. E aí, o que acontece? Aí eu começo a cobrar demais. Nessa cobrança, o que acontece? Eu não permito que o outro seja quem ele é. Por quê? Porque aí fala assim, ah, não, mas você não tá me dando atenção, porque você não me leva para passear, porque você não me convida para ir na sua casa. E aí, N situações, né, em que começa a ter esse nível de cobrança, o outro no início de uma relação vai tentar se moldar, né? Tanto isso a gente pode inverter os dois papéis, tá? Uhum. E aí, o que acontece? Ele vai tentar se moldar no início e depois vai chegar um momento em que essa pessoa não vai dar conta de ser o que ela não é, né? Sim. E aí, o que vem as cobranças? Ah, é porque você não é mais o mesmo, porque você tá me abandonando, né? Então, aí, o nível da relação vai lá em cima, de repente ela, buf, cai, né? Tanto Porque na no início, intensidade. isso, Oi? porque Pode era falar. isso que eu ia falar, porque no início nós acabamos, tudo que a gente vai fazer que é inicial, né? Então, se eu entro num novo emprego, a minha dedicação nesse momento vai ser maior para aquilo porque é algo novo na minha vida. Então, eu estou Uhum. envolvida naquilo como prioridade deste momento, não que vai ser para sempre. E a relação é a mesma coisa, principalmente pela paixão, né? Que faz com que tudo ao redor perca graça e só o ser desejado, né? O objeto de desejo ali, segundo a psicanálise, que vai ter interesse, que vai trazer esse desejo de estar com a pessoa o tempo todo. E aí, na maioria dos casos, o outro corresponde porque ele também está vivendo isso. Só que aos poucos a Uhum. gente vai voltando a dar a mesma importância para as outras coisas, para as outras áreas da vida, as estruturas que nós falamos na semana passada, né? E Exato. aí tem uma nova adaptação e tem muito a ver também com o que eu falei, com o que eu separei para falar hoje, que sobre as necessidades conjugais de homens e mulheres. Mesmo quando é só um relacionamento de namoro, um relacionamento onde não há o convívio diário, Uhum. que o que acontece? Existe uma grande diferença desse início, né, da relação. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar nesse momento ou se eu posso já Não, introduzir. pode ir seguindo, daí eu vou conversando. Tá, é que é bem exatamente sobre isso que a gente está falando. Sim. E o que acontece? Para nós, psicólogos, a gente entende que todo casal tem o que a gente chama de paradoxo de paixão. Que o que é? É uma necessidade de fusão, né, de junção versus a necessidade da autonomia. O que quer dizer? Todos nós precisamos da intimidade e do distanciamento. Nós precisamos da individualidade também, né? Então, essa fusão seria o momento de querer estar junto, de ver a pessoa, de lembrar dela, de planejar o que vai fazer com ela no final de semana, ou de como vai ser a viagem, de como vai ser quando chegar em casa para quem mora junto, versus o distanciamento, de pensar, nossa, hoje eu quero chegar em casa, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu só quero ficar no meu canto, eu quero ler meu livro, eu quero ouvir minha música, tomar um banho demorado. Todos nós temos essas necessidades. Uhum. E acho que essa é a maior demanda de lidar com isso, porque quando aparece a necessidade do distanciamento, da individualidade na relação, as pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com isso quando alguém fala, por exemplo, hoje eu tô a fim de ficar sozinho. É praticamente inaceitável, né, quando o outro diz isso. Parece que é uma coisa assim que você Uma tá. ofensa. É uma ofensa, exatamente, essa palavra. Parece que você está ofendendo o outro por você querer ter um seu momento quietinho de fazer as suas coisas do seu jeito, né? E de que E não tem aí nada a ver começa. com o outro na maioria das vezes, né? Se é um Não. relacionamento saudável, está tudo bem, é com você, é um momento seu. Aham, exatamente, né? Então, as pessoas elas começam nesse nível de cobrança justamente nesse período em que a normalidade da relação vai se estabelecendo, que nada vai ser intenso o resto da vida, né? E Uhum. as pessoas elas buscam sempre esse nível de intensidade dentro da relação, na maioria das vezes, né? Sim. E entender que vai diminuir essa intensidade é algo parece que é fora da realidade, né? E aí Inaceitável porque a é idealização não traz isso, né?
Não, não traz. Eu não consigo aceitar o outro como de fato ele é. E aí que entra a questão, né? Quando eu não permito que o outro seja quem ele é, de fato, né? Eu não tenho o crivo de falar assim, bom, é essa pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado? Porque se a pessoa fica sendo a idealização que eu imagino, primeiro, essa pessoa vai chegar um momento que ela não vai dar conta de manter esse papel, né? Vai Uhum. chegar um momento em que ela quer ter o espaço dela, quer fazer as coisas do jeito dela, quer estar na relação do jeito dela. E aí o outro fica sempre impondo a maneira que ele tem que se comportar. Eu nunca sei se realmente essa pessoa é quem eu quero do meu lado. Porque aí esse sufocamento, esse tipo de pressão, vai fazer com que o outro, em vez de se aproximar, queira ficar distante, né? E é nesse momento em que começam as maiores dificuldades. Aí o outro quer ficar distante, aí o outro já desconfia, né? E aí começa um monte de crises dentro da relação. E aí seria o momento da pessoa parar e pensar, puxa, se a pessoa está se distanciando, realmente esse comportamento dela é o que me agrada? É o que eu quero dentro de uma relação? Em vez de eu Uhum. querer ficar moldando a pessoa à forma com que eu quero. Entende? Então, Sim. a gente deveria buscar conhecer muito mais e permitir que o outro haja da maneira que ele age para eu saber se eu quero estar nessa relação. Porque eu tenho todo o direito e o outro também tem. E também se descobrir nesse processo de mudança da relação, porque nós também mudamos, né? Não é só o outro que muda. Nós mudamos Exato. e nós também não sabemos como a gente está sendo para o outro, porque o outro conheceu de um jeito, hoje está vendo Uhum, de outro, e será que ele também está gostando disso? E aí é uhum, muito bacana porque o que eu preparei, o material, fala exatamente sobre isso, né? Que essa necessidade de fusão, de mais intimidade, de estar mais tempo junto, colado, se manifesta num período especial, assim, né? É pré-determinado pela ciência, os estudos apontam que é mais na lua de mel e uhum. no início de um relacionamento, de um namoro. Então, a gente tem isso no início da relação, como o namoro, e geralmente tem isso novamente numa nova fase, quando tá morando junto, quando dá um novo passo, né, na Uhum, vida a dois. Então, dura média de 12 a 14 meses, isso do ponto de vista bioquímico, tá? Então, uhum, a física diz isso, né? E de 2 a 3 anos do ponto de vista psicoemotivo. Ou seja, em relação à emoção e ao nosso psiquismo, isso dura, essa necessidade de estar mais tempo junto fisicamente, tem esse tempo médio de 12 a 14 meses, de 1 ano e pouquinho, e de 2 a 3 anos em relação à emoção. Às vezes a gente não tá junto, mas gostaria de estar tanto quanto antes, né? Mas o uhum. que que acontece? Depois que passa essa fase, não quer dizer que o amor acaba, não quer dizer que o relacionamento não vai mais dar certo, que tá minando, que um não gosta mais do outro, que a atenção que dá não é a mesma. É uma boa atenção, né? Se tem um relacionamento legal, mas não é atenção igual de antes. Não tem tempo para isso, porque a pessoa foi adquirindo ao longo desses 2, 3 anos na vida outras prioridades também. E na maioria Uhum. dos casos, as prioridades que a gente adquire ao longo da vida, quando você está numa relação legal, muitas são em parceria, né? Sim, exatamente, né? Porque você vai construindo uma vida nessa parceria, só que chega um momento em que nunca vai ser a intensidade do início, né? Não. E as pessoas, elas têm muita dificuldade de aceitar isso. Eu vejo, porque Uhum. assim, né? Na adolescência a gente vive muito isso, né? Dos primeiros namorados, né? Então, isso faz parte da nossa cultura, vamos dizer assim. Só que Uhum. depois, quando você vai amadurecendo, é natural que você entenda que precisa ter esse distanciamento. E as outras prioridades da vida não são sinônimos de que o amor acabou, de que não existe mais relação, né? Pelo Uhum. contrário, significa que o momento em que você está com a pessoa é de muito mais qualidade do que só de quantidade de tempo, né? O importante, a gente tem Exatamente. sempre que prezar pela qualidade da relação. E às vezes, se a gente passar, principalmente com o convívio, né? Um casal que está mais adaptado a ficar mais tempo junto, seja final de semana ou durante o dia a dia mesmo. Você entende que não é o estar junto ali, os dois no mesmo ambiente, na casa, ao mesmo tempo, mas sim o que vão fazer quando estão juntos.
Então, é a qualidade que vai importar, né? E além disso, o que que acontece? Ao longo do tempo, as nossas necessidades vão mudando e em um relacionamento saudável, ambos se sentem confortáveis com as mudanças que acontecem durante o passar do tempo, durante o passar dos anos. Eles vão se adaptando naturalmente e quando há um diálogo, quando há uma boa manutenção dessa relação, isso é completamente tranquilo, aceitável, se torna maleável, né? Se relacionar com o outro. Senão fica sempre em busca daquele relacionamento de adolescência, né? Que é estar o tempo todo colado. É, e até pela questão, né, de entender que o- os prazeres na vida a dois, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então, Sim. nunca vai ser aquele coração batendo, borboletas no estômago, né, que falam. Isso aí é no início. A gente tem que entender que depois a gente vai para uma outra fase de prazer dentro da relação, né? Que E é que o construir, né? Isso. E em alguns momentos a gente vai sentir isso, mas não vai ser uma Sim. sequência de dias e meses como era no início, né? É uma surpresa, é um comentário diferente, é um presente diferente. Às vezes, esse presente não é nem um presente material, mas sim um presente simbólico. Tudo que a gente vive de novo traz essa sensação, né? É. De enamoramento, de paixão pela situação, mas isso é pela situação, porque você já construiu uma relação com aquela pessoa. Uhum. Exatamente. E aí você passa, né, da fase da paixão inicial e começa a descobrir o verdadeiro amor dentro da relação, né? Sim. Aquele primeiro eu te amo que se diz, né, geralmente no início, ele O é mais um eu esperado? te amo, ele é um eu te amo assim, mais superficial, né? É o dizer assim, eu estou gostando da tua companhia. Mas Uhum. não é um amor propriamente dito, né? Depois de um tempo. Sim. Porque esse amor, ele é construído. Você Uhum. enfrenta as dificuldades, vocês estão juntos, vocês se fortalecem. E é a partir disso que você vai construindo esse amor. Porque você já conhece a pessoa que realmente ela é, né? Você Uhum. já aceitou a pessoa da maneira que ela é, com as suas qualidades, com os seus defeitos. E estão sempre buscando construir uma relação com qualidade. E aí começa a desenvolver o sentimento real do amor. Pelo menos assim, é isso Sim. que eu percebo, né? É essa maneira que eu consigo interpretar o sentimento do amor nos relacionamentos amorosos. E eu acho que até numa relação de amizade, né? Porque quando você falou da adolescência, isso também acontece com os amigos, isso na nossa vida adulta também. Porque se a gente entende que ser amigo é não estar presente o tempo todo, mas quando está de verdade, que é o que nós falamos, que é a relação com qualidade, não a quantidade de tempo que você passa com uma pessoa, é a mesma coisa. Até porque É, a gente hoje tem menos tempo para estar sem contar a pandemia, né? Com a pandemia tá difícil até de fazer amizade. Mas exatamente. e conversar também, porque daí o pessoal parece que tá todo mundo tenso o tempo todo, mesmo para conversar online, né? Uhum. Mas eu vejo que essa relação se estende no amor próprio também. Então, é no amor romântico, né? No amor de amizade, no amor familiar e no amor consigo mesmo. Porque se eu entendo que eu preciso passar mais tempo comigo e me permito ter um tempo só para mim, mesmo estando num relacionamento, mesmo namorando, mesmo sendo noivo, morando junto, casado, não importa. E inclusive solteira, a pessoa precisa entender que ela precisa de um tempo para cuidar dela. E isso às vezes Uhum. requer que você renuncie a outras coisas naquele período. Exato, E entender exatamente, que não né? é o tempo todo ficar sozinho, não é solidão, né? Mas é É, separar, reservar um tempo para cuidar de você, para cuidar da sua relação, para cuidar de quem é importante para você, mas tudo tem que ter o seu momento. exatamente. Até porque se a gente não cuida das outras áreas da nossa vida, a relação ela começa a cumprir uma função de dependência, né? E como eu não foco em Uhum. outras áreas e me dedico exclusivamente para o relacionamento, vai chegar um momento em que eu vou começar a depender demais dessa relação, e aí eu vou sufocar ainda mais, e a gente entra num monte de questões que você acaba transformando a relação numa relação de dependência afetiva, né? Sim, e isso é extremamente prejudicial para ambos, né, da relação. Exatamente.
E é gostoso, né? Quando você é, também coloca outras áreas como prioridade, né? Você coloca você como centro e tendo o seu momento de lazer, o seu momento de família, o seu momento de amizade, o seu momento de trabalho, de relacionamento, você aumenta também a sua autoestima, né? O seu autocuidado. E aí as Uhum. relações, você tira o peso de cima do outro, de cuidar de você, né? De colocar você como centro da vida dele. E essa relação fica muito mais leve, ela carrega apenas o peso da relação. E não o É peso de eu ter verdade. que carregar o outro nas minhas costas, porque o outro não vive sem mim, né? Isso é muito pesado, isso prejudica muito as relações. E acaba deslocando o papel, né? A pessoa que está cobrando demais sente que ela nunca recebe bastante, e a pessoa que está sendo cobrada sente que tudo que ela faz não é o suficiente, então ela chega no momento que ela já não sabe mais o que fazer para agradar o outro. E aí é uma Exatamente. das características do relacionamento tóxico, né? É. E isso eu percebo que assim acontece muito nas relações hoje em dia, né? Até Uhum. porque a questão de que o outro tem que sempre estar à minha disposição, tem sempre que fazer o que eu quero, né? Hoje, ainda mais na cultura imediatista que a gente vive hoje, né? Eu quero tudo no momento em que eu estalar os dedos, isso prejudica, e aí todas aquelas relações a pessoa começa, né? Puxa, mas não dá certo com ninguém, por quê? Né? De repente tá aí uma chavinha, né? De entender se você é a pessoa que tá fazendo tudo ou é a pessoa que tá esperando tudo. Sim. Porque parece um imã, né? Se encontra, né? Sempre o que faz mais e o que necessita mais de atenção. Sim, e porque parece que as pessoas conseguem só se interessar por aquela pessoa que ela acha que vai oferecer o que ela precisa, quando na verdade é alguém que tem um problema tão parecido quanto, ou um problema que está na mesma é, questão, mas em extremidades. Então, um doa demais, outro doa de menos, né? Um fala muito, eu te amo, o outro não fala nada. Exatamente. E eu acho que essa é a principal questão para a gente entender, né? Que todos nós, seres humanos, nós temos necessidades muito parecidas, mas cada um de nós dá uma importância diferenciada às nossas necessidades. Isso varia de pessoa para pessoa e tem até estudos que comprovam que varia de sexo para sexo. Então, o sexo Uhum. masculino tem necessidades diferentes das necessidades do sexo feminino, em alguns Uhum. pontos ou em algumas intensidades, né? E aí eu separei algumas coisinhas aqui que são as questões básicas das nossas necessidades, né? Afeição, ou seja, o afeto não é ficar falando, ah, eu gosto de você, eu gosto de estar aqui, eu te amo, você é muito importante, muito especial. Isso também é uma demonstração de afeto, mas não é a única. E tal, eu posso até me arriscar a dizer que não é a principal, É, porque exato. demonstrar isso nos gestos é que vai fazer toda a diferença, né? Então, expressar no Uhum. dia a dia, em atitudes, com palavras ou não, mas principalmente conseguir expressar o quanto a pessoa tá sendo algo que contribui para você no dia a dia ou não, né? Se você está Uhum. descontente com a relação, também precisa expressar isso. O Com certeza. compromisso é algo que ambos os sexos valorizam, a questão do compromisso. Às vezes, mesmo podem falar, mas e quando tem a infidelidade? Mesmo os casos em que ocorre a infidelidade, o parceiro que trai, na maioria das vezes, ele exige que o outro não traia. Então, ele se preocupa com o compromisso não dele, mas do outro. Né? Exatamente. É patológico? É, mas é uma questão. O sexo Exatamente. A gente não está é. dizendo que é certo, Não. né? Estamos Mas dizendo o que acontece, né? O que a ciência é. diz e o que a gente vê no dia a dia na nossa profissão. Uhum. Uma necessidade básica, né? O sexo, isso para os dois, mas para os homens isso tem um valor, na maioria dos casos, ainda maior do que para as mulheres. Isso de modo geral, mas toda regra tem sua exceção. Né? A valorização, É. preciso dizer isso porque não são só os homens que gostam de sexo. Né? Não, exatamente. Na verdade, eu e o Rodrigo, a gente fez uma live no domingo falando exatamente disso, né? Mas da patologia disso. E daí, o que que acontece? Eu percebo no consultório, quando eu atendo casais, eu percebo que assim,
um sempre tem uma necessidade maior do sexo do que o outro, né? Uhum. E por incrível que pareça, aqui no meu consultório geralmente são as mulheres, né? Aqui as mulheres têm uma necessidade maior do que a dos homens. E para a mulher entender essa questão é muito mais difícil do que para o homem, né? Ainda para o homem Sim. é como se fosse natural. A mulher, ela tem menos necessidade. Mas e quando é a mulher que tem uma necessidade maior do que a do homem, né? Então, e isso no consultório hoje, para mim, eu tenho atendido bastante casos dessa forma. Para a mulher é mais difícil, isso interfere muito diretamente na autoestima da mulher. Porque E como ela se ela não vê, entende. né? O valor que ela dá a isso em relação à cultura, em relação ao preconceito que ela mesma herdou de crenças da família, e o como Uhum. ela se sente incomodada de falar isso pro parceiro. É, exatamente. Então, isso causa um impacto emocional muito grande, né? E aí Sim. a gente trabalha toda essa desconstrução de cultura, né? Do quanto isso é prejudicial. E daí, dentro da terapia de casal, a gente vai encontrando um ponto de equilíbrio, né? De entender que Sim. essa expectativa não vai ser 100% atingida, mas também o outro tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto para encontrar no meio do caminho aí para conversarem, né? E Uhum. que os dois se sintam satisfeitos para poder que essa relação dentro da área do sexo seja saudável, né? Sim. A Silmara fez um comentário bem bacana, né? Comigo também tem sido a maioria das mulheres. Eu É, também tenho passado por isso, tenho vivido isso no consultório, mas não é só a queixa em relação à mulher ter mais desejo do que o homem, mas sim em relação à qualidade na hora da relação. Então, o que uhum, as mulheres têm trazido, pelo menos para mim, né, seja no individual ou o atendimento a casais, é o quanto não as satisfaz por completo. Então, uhum, que precisa conhecer mesmo, né? E a mulher precisa conhecer o que ela gosta, o que falamos também na semana passada, não só sobre sexualidade, mas sobre tudo. Eu preciso saber o que eu gosto para eu falar para o outro do que eu gosto, do que eu não gosto, o que me satisfaz, o que não me satisfaz. uhum. E até porque hoje em dia, né, a gente vê que as mulheres estão muito mais empoderadas, né? Apesar de falar de sexo ainda, em alguns momentos é um tabu, mas hoje as Uhum. mulheres são muito mais empoderadas, né? A trabalhar a sua sexualidade, né? Olhar para a sua sexualidade. Sim. E por E que isso que hoje, bom talvez, esse número de mulheres crescendo, né? essa é, queixa, né? das queixas das mulheres, pode ser muito em prol dessa questão do empoderamento. E de elas saberem o que é prazer e o que não é para elas, né? Porque antes a Exato. mulher tinha que se submeter a qualquer tipo de ato sexual para satisfazer o homem. Hoje não. Uhum. É um ambiente, é um local onde eles vão para a relação para se satisfazerem. Uhum. Ou Exatamente. a idealização é que os dois se satisfaçam. A idealização, né? E aí precisa muito da comunicação do casal, porque às vezes não vai ser os dois que vão se satisfazer plenamente, né? Dentro da Sim, relação. mas aí Mas aí encontrar o é ter a equilíbrio, como você comunicação, falou, né? isso. Conhecer o parceiro, né? E entender que vai ter momentos que vai ser super uau e vai ter momentos que vai ser uau, né? Então, Sim, acontece. como tudo na nossa vida, né? Não é só Tudo. na vida sexual. Não, Obrigada, exatamente. Juscelma, o comentáriozinho. Acho que dá pra gente interagir, mas o tempo já tá passando. Eu não sei se você viu que horas são. Não. Ai, nossa, já passou Já. 35 minutos. Então, eu não sei se você quer dar continuidade, mas só vou concluir o que eu estava falando das Pode nossas, continuar, Rô. as nossas Até porque se não der tempo, a necessidades. gente segue na próxima. Beleza. Então, o sexo, a valorização, né? O parceiro, a parceira, quem está na relação sente a necessidade de se sentir valorizado. E não é valorizado em uma única coisa específica. Mas se você fez um jantar legal, fez um almoço legal, um lanche da tarde, olha, ficou gostoso, ficou uma delícia, obrigada por ter feito para nós. É valorizar a Uhum. atitude daquela pessoa. É valorizar o ato dela, a disposição, a dedicação dela para fazer algo para os dois. Seja um prato, né, uma refeição,
um jantar, alguma coisa, ou qualquer outra atitude. Então, seja, olha, obrigada por hoje ter sido paciente quando eu fui grosso, obrigada, é valorizar as atitudes da pessoa, né? E isso envolve também coisas estéticas, né? Ah, hoje você está bonito, hoje você está bonita, gostei do seu perfume novo, você fica bem com essa roupa. Aí entra também o treinamento de habilidades sociais, né? Que eu acho que se Exatamente. encaixa muito para a gente conseguir valorizar os comportamentos do outro que a gente gosta. E Uhum. reforçar isso no dia a dia. E para que esse outro também possa continuar, né, mantendo esses comportamentos, porque se é algo que eu gostei, eu posso reforçar isso para que eu receba mais também, né? Mais daquilo que eu Uhum. gosto. E quando eu faço essa comunicação, o outro entende o que eu gosto também. E aí, né, vai falar assim, bom, legal, né? Então eu vou repetir, porque ele gostou dessa maneira, né? Então você vai de uma maneira adequada, e aí não sob pressão, não sob sufocamento da relação, mas você vai mostrando e dando indícios do que você gosta e do que você não gosta. Isso. E o Mi fez uma pergunta ali. Quando o homem entra no polo feminino da relação, sentindo mais falta do que a mulher. O que a Andressa falou agora é a mesma coisa, Mi. A resposta serve igual, porque você tem que conversar, você tem que falar, você tem que expressar, falar o que gosta e o que não gosta. Isso serve para o sexo, isso serve para o afeto, isso serve para o diálogo, isso serve para qualquer tipo de relacionamento e para qualquer tipo de contato na relação, né? Uhum. É. Até porque, assim, a gente abordou o assunto do sexo, mas isso é para qualquer área, né? A área de Uhum. organização, área financeira, né? Principalmente porque depois de um tempo você tem que ter esse contato das outras áreas com a pessoa, né? Principalmente se Sim, você vai dividir o mesmo teto com a pessoa. Então, você tem que ter um nível de comunicação em todas as áreas, né? Aquele sim. negócio de que hoje os dois, se eles dividirem a mesma casa, todo o trabalho da casa tem que ser dividido, a organização tem que ser combinada, né? As Para que não responsabilidades, né? as responsabilidades, para que essa comunicação ela faça com que a relação vá se tornando cada vez mais saudável. Sim. E, além disso, a transparência, né? Precisa jogar limpo com o outro, e acho que antes de jogar limpo com o outro, tem que jogar limpo consigo mesmo. Então, às vezes, tem algo na relação que para você tá insuportável, mas você sabe que pro outro é bom, vai chegar um momento que você não vai dar conta. Então, seja transparente, fale, ó, de vez em quando eu posso, sei lá, a pessoa gosta de abacate, vitamina de abacate. Então, eu gosto de comer com frequência, de tomar com frequência isso. Olha, de vez em quando eu consigo, mas todo dia eu não tô suportando mais o cheiro do abacate. Seja transparente. Não espere chegar no seu limite, não espere ultrapassar as barreiras que são suas, porque o outro não vai saber se você não comunicar. Não. E assim, né? O outro não tem a obrigação de saber se você não falar, Não, né? Não tem como não descobrir. temos bola de cristal. Não, e a mesma coisa, você não tem a obrigação de aceitar tudo que o outro gosta só porque o outro gosta, né? Uhum, O outro, em algum momento, vai ter que passar por um desconforto daquilo que não gosta para também se aproximar do que você gosta, né? sim. E aí é ter jogo de cintura, é saber comunicar, né? Não esperar chegar no seu nível máximo para você explodir de repente e transformar uma confusão que poderia ter sido resolvida com um diálogo, né? Exatamente. E aí, eu acho que se contrapõe a isso a questão da segurança, que daí é outro ponto. Nós Uhum, precisamos estar seguros, mas para eu me sentir seguro com o outro, primeiro eu preciso estar segura do que eu sinto, do que eu vejo, de como eu me sinto na relação e comigo mesma. Então, uhum, a segurança, tem pessoas, e acho que essa é uma das principais características de um relacionamento tóxico, a insegurança, né? A ausência da segurança. Quando o outro não consegue se sentir seguro com ele mesmo, ele vai transparecer isso para o outro sem perceber. Ele vai cobrar do outro algo que ele tem que oferecer para ele mesmo, para a relação. uhum, E acho que isso é uma das exatamente. principais questões que mina um relacionamento, né? Seja ficar verificando o que a pessoa está fazendo no celular, com desconfiança com o horário,
com a questão do limite, né? Então, olha, hoje eu preciso de um tempo para mim, eu preciso, sei lá, ver meus amigos, ver minhas amigas, eu preciso hidratar meu cabelo e ficar horas no banho, eu preciso jogar futebol, não importa o que seja, mas que a pessoa consiga ter um tempo dela, com a privacidade Uhum. dela. É. E aí cai de novo naquela questão que eu falei das outras áreas da vida, né? Se você dá Uhum. prioridade só para a relação e começa a ter esse tipo de comportamento, isso vai impactar o seu lado emocional com você, né? Sim, Porque quando você precisa de mais espionar, estreitar, apertar o outro para trazer para perto de você, sinal que já não está saudável, né? Sinal que você não está tendo outros reforçadores na sua vida e fica dependente apenas daquele. Então a exatamente. ideia é que você. Oi, pode falar, Rô. Não, pode falar. A ideia é que você consiga ter outros reforçadores na vida, outras áreas que você também se sinta bem e te tragam outros tipos de prazeres para que você não fique nessa necessidade constante de controlar a vida do outro, né? Até porque Exatamente. se precisar controlar demais dessa forma, é bom rever a relação, repensar, porque não está fazendo bem, não está sendo saudável, e aí já tem data de validade, né? Ou a necessidade de sentar e parar, né? De fazer uma manutenção mesmo desse relacionamento. Na verdade, nós sempre precisamos fazer a manutenção. E como que Tem. se faz a manutenção? Dialogando. Não existe uma técnica específica, claro que dentro do consultório nós temos isso, né? Para conseguir, quando as Sim. pessoas não conseguem enxergar, quando o casal se sente perdido, eu não sei nem por onde começar, por isso que nós estamos tentando terapia. Claro que aí nós vamos utilizar as técnicas da psicologia e todo o Sim. nosso conhecimento, mas no dia a dia, na nossa relação pessoal e não profissional, é o diálogo. É sentar e conversar, expor o que está sentindo, não no momento da raiva, não no momento da situação, mas sim quando você se sentir seguro do que está acontecendo, do que você já conseguiu identificar do que sente. Exatamente. Só que aí eu vejo, a única coisa que eu percebo é que assim, quando a raiva ou a tristeza ela diminui, a pessoa pensa assim, não tem mais necessidade de falar, né? Não quero me É como indispor, se, né? já que a emoção foi embora, então é sinal que, dá para passar. E a pessoa vai guardando aquilo, né? Isso Sim. não é nada saudável. Na verdade, é assim, você passou por uma situação de conflito e não conseguiu resolver naquele momento, espera a emoção baixar, espera a raiva passar, espera o racional voltar. Só que aí, quando o racional voltar, não deixa para depois. Senta com a pessoa, porque naquele momento você está preparado para conversar, né? Sim. Olha, você agiu de tal forma, eu não gostei. E aí, sempre levar para o lado, vamos dizer assim, descrever exatamente aquilo que incomodou. Porque Uhum. nesses momentos em que você vai falar, principalmente para quem não tem o hábito de comunicar, no início é estranho, parece que você está machucando a pessoa, né? Então, nesses Dói falar, momentos, né? você dói falar, exatamente. Então, nesses momentos é legal você descrever exatamente aquilo que te incomodou. Por exemplo, olha, eu não gostei da maneira com que você conversou comigo ontem. Eu achei que foi de uma forma grosseira e eu fiquei triste e chateada com isso. Eu gostaria de pedir Isso. para você não repetir esse comportamento porque me faz mal. E se for Pronto. algo específico, assim, por exemplo, na fala, ontem mesmo eu tive um atendimento que é de casal e foi sobre isso, né? O quanto é necessário detalhar a situação. Então, não é eu não gosto do jeito que você fala comigo. Então a pessoa te incomoda o tempo todo? Não. O Uhum. que foi dito naquela fala que te incomodou? Então, eu não gosto quando você é grosseiro e me chama disso. Eu não gosto quando você é grosseiro e aumenta o tom de voz. Quando você usa tais palavras. Seja Uhum. específico. Eu não gosto desse comportamento porque eu me sinto assim. Eu até tenho Exato. uma atividade que eu utilizo isso. Eu não gosto disso porque eu me sinto assim. Que faz Uhum. parte do meu treinamento de habilidades sociais para a pessoa identificar o que que ela não gosta e o porquê que ela não gosta. E para o outro entender que não é que ela não gosta dele ou dela. Ela não gosta daquele comportamento. Ele não gosta daquele comportamento porque causa uma emoção negativa nele. Uhum. Exatamente.
E aí você também permite que o outro entenda, porque você está fazendo uma crítica construtiva, não é destrutiva, né? Você não Uhum. está denegrindo a pessoa como um todo, você está mostrando que aquele comportamento específico não condiz com a relação. E aí você Isso. permite que o outro reveja esse comportamento e mude esse comportamento, né? E ter a paciência de que alguns comportamentos a pessoa não consegue mudar da noite para o dia, isso vai um tempo, Uhum. né? E não é porque E isso se repetiu em alguns momentos que não quer dizer que a pessoa esteja tentando mudar. sim, e quando você faz isso, você também dá abertura ao outro para começar a fazer isso. Porque Uhum, é importante também você deixar claro para o outro, olha, eu estou falando isso porque eu me senti muito mal, como foi dito, né? Porque você disse isso e me causou essa emoção. E uhum, entender que o outro também vai sentir isso e dar abertura para ele também fazer. Porque aí sim vai ter um relacionamento saudável e de diálogo. Vai ter uma harmonia e liberdade de ambos para falar sobre as coisas que incomodam. Senão não tem uhum. como, né? Tô tentando ver o comentário aqui. A Carla falou que fazia tudo isso, mas espera aí que tá subindo. Não Mas teve sucesso. infelizmente nunca teve sucesso. A questão, Carla, é que isso precisa ocorrer das duas partes. Se só um doa e o Exatamente. outro não recebe, aí entra a questão do quanto aquilo não está sendo compatível, não está se sentindo sempre doando demais e nunca recebendo o suficiente. E não quer dizer que o Uhum. outro está sentindo isso porque ele é dependente necessariamente. E sim, porque talvez aquilo que ele recebe não é o bastante. Aí chega a hora de rever se é o momento de estar naquele relacionamento ou não. Uhum. Exatamente, perfeito, Rô. Você viu a Bebel aqui? Tô orgulhosa de vocês. Ah, tá subindo Ah, os a comentários Bebel foi para mim. nossa professora na faculdade. Muito Que legal. obrigada. Obrigada, Bebel, Linda. por estar aqui nos acompanhando. Um beijo. Faz parte de você também, né? Esse nosso sucesso. Com certeza, tem o dedinho aí, né? Sim, obrigada. E aí, continuando, existe a sedução, a necessidade de se sentir seduzido pelo outro. E às vezes, mesmo em relacionamentos com pouco tempo de existência, né, da relação, até em relacionamento de namoro, o outro deixa de demonstrar que se sente atraído, que se sente seduzido pelo parceiro ou pela parceira. E isso Uhum, também é uma das coisas que mina a relação. Então, demonstrar o quanto o outro te seduz, não só na vida sexual, não só no ato sexual, na sexualidade como um todo, mas sim você se sentir atraído por alguém que te inspira a ser melhor, por alguém que te mostra novos caminhos, por alguém que te abre possibilidades novas e, além disso, que te apresenta uma nova oportunidade diante de qualquer situação da vida. Eu acho uhum. que isso é muito importante, demonstrar que a pessoa te seduz. Exato. Porque assim, chega um momento da relação em que vai se tornando automático, né? E aquela sensação assim, ah, o outro já sabe, né? Eu não É, preciso demonstrar mais. E não, né? Não é bem assim, precisa. Porque depois, o que que acontece? A relação vai amadurecendo, vai atingindo alguns objetivos, aí o casal às vezes tem filhos, né? E esquece de viver a relação de marido e mulher, né? A relação de sim. namorados, né? Porque precisa respeitar essa hierarquia, a gente chama, né? Porque o marido Uhum. e a mulher, a relação veio antes do filho. Então, eles precisam se colocar como prioridade, sem deixar de dar toda a atenção, toda a assistência para a criança, mas tem que ser pai, tem que ser marido e mulher, né? Também. Então, Sim, eu vejo muitas relações depois de ter o filho que o casal tá junto, tá unido, tá fazendo tudo ali, mas tá cindido, né? Na questão do afeto, na questão de paquerar o seu companheiro, a sua companheira, né? E deixa de esquece ser de coisas casal, né? básicas, deixa de ser Parece que casal. passa a assumir só o papel de família, de marido, de esposa, e deixa de assumir o papel de pessoa, de individualidade e de relação amorosa antes da relação familiar e coexistindo ao mesmo tempo, né? Uhum, exatamente. Então,
sempre tem que estar reavivando a relação, né? Seja um Isso. relacionamento que está começando agora, seja uma relação que já tem mais tempo de duração, né? Tem E aí sempre que tem. estar buscando conquistar o seu parceiro e a sua parceira. Perfeito. E tem tudo a ver com o próximo item, né? Para quem chegou depois, eu estou falando sobre as diferentes necessidades que nós temos como homens, como mulheres, mas que são necessidades gerais. E aí cada um de nós tem um pouco mais, um pouco menos desse tipo de necessidade. E depois da sedução, tem a ação, que é o que você falou, tem que estar fazendo. Não adianta você estar num relacionamento sem se dedicar. Não tem como ter continuidade, haver manutenção, ser algo duradouro, se não tiver ação de ambas as partes. Em cada momento, Uhum. um dos dois vai ter que aprender a dosar isso e ter a ação para seduzir, para transparecer a segurança, para ser transparente consigo e com o outro, para valorizar, para realizar os atos sexuais, porque o ato sexual não é só a penetração também, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso também. O Sim. compromisso, o afeto e, por último, a tranquilidade. Que o que a gente quer também numa relação é se sentir tranquilo, é sentir que está Uhum. aconchegado, que está sereno de que é aquilo que você quer, aquilo que te faz bem, né? Exatamente. E o pessoal que chegou agora, né, depois vai assistir de novo, porque foram bastante tópicos aí que a Roberta trouxe importantes, né, para a gente poder entender a base de uma relação saudável, né? Isso é muito importante. Eu tô Isso. pensando aqui, Rô, já tá quase acabando a nossa live, né? E Sim. passa voando. Eu tô pensando da gente colocar algumas caixinhas de perguntas para a próxima live, e a próxima live a gente fazer mais focado em responder perguntas, né? Porque às vezes aqui vai Legal. passando, não dá tempo, e no Instagram é meio difícil da gente conseguir voltar para ler a pergunta, né? Uhum. Eu Então a pensei gente pode. também, desculpa, Pode falar. eu pensei também em a gente conseguir falar sobre essa questão do relacionamento saudável, relacionamento tóxico ou abusivo, porque é algo que eu tenho recebido uma demanda grande. Inclusive, esses Uhum, dias, uma fala que veio no atendimento para mim foi: eu não sei se eu estou vivendo um relacionamento abusivo. E a dúvida maior era, a paciente não sabia se ela estava tendo comportamentos que caracterizam um relacionamento abusivo, ou se o marido, e se, o que é um relacionamento abusivo. E acho que isso é uhum. muito bacana e acho muito importante a gente falar sobre isso. Pelo que eu tô vendo, o pessoal também está interagindo em relação a isso, né? Tá, Tudo bem? Acho que dá exatamente. pra gente fazer os dois, deixar, né, metade da live para falar se der. Se conseguirmos, para falar sobre o relacionamento saudável, o relacionamento tóxico e responder as Uhum. perguntas. Vamos anotar as É, perguntas de hoje, né? vamos. Vocês também E, anotem e nos mandem, por favor. Eu vi várias exatamente. aí, mas aí na hora que a gente vai falar, porque chega para nós quando você já está finalizando o assunto, né? Exato. Chega, acho que tem um pouquinho de delay aí, né, Aham, na chamada, mas aí a gente conversa. Vocês podem mandar tanto no direct pra gente, né, ou colocar nos comentários. É que esse vídeo ele vai ficar aqui no Instagram até amanhã, mais ou menos perto da hora do almoço. E depois eu subo pro YouTube e deixo aqui uma prévia. Então vocês uhum, podem colocar pra gente no particular mesmo, né? Acho que fica melhor e mais acessível. Depois a gente sim, dispara umas caixinhas de perguntas, né, Rô, no Story, e daí a gente vai isso. também respondendo, A Luana fez né? um A gente vai anotar. comentário. Vamos fazer o mês todo de O Amor Está no Ar. Ótimo, Lu. Nós Vai ter já que ser. tínhamos e nós já tínhamos pensado, né, de falar sobre relacionamentos esse mês todo, mas não sabíamos Uhum, que teria tanta oportunidade para falar assim com vocês tão abertamente sobre tantos assuntos, né? uhum, Para exatamente. encerrar, não sei se vai dar tempo, mas eu estou devendo, que eu falei na semana passada que tinha preparado um material, que tinha reservado um exercício. Aí, como eu gosto, a Andressa tem me inspirado, né? Tem que valorizar também minha parceira, tem me Isso inspirado a aí. criar. Eu consegui criar um exercício para identificar o quanto você conhece seu parceiro. Mas eu estou olhando aqui a hora, temos 5 minutos. Eu não vou conseguir fazer,
Eu vou até mostrar, mas aí eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Então, eu criei um recurso bem legal. E aí, lindo, apresento amor. na semana passada, na semana que vem. É que era para apresentar na semana passada. Eu elaborei um melhor e vai para a semana que vem. Combinado. Se alguém De conseguir quê, voltar né? no tempo também, tudo bem. Aí você avisa a gente. É, acho que dá tempo da gente ler alguns comentários, se tiver algumas perguntas, né? Hoje e responder o que você acha. Temos uns minutinhos. Aqui, nossa, é que tem bastante. Eu não sei o que que A eu faço, que toda hora eu puxo errado. Mas ele tá ruim mesmo de puxar. A Luana falou, vamos fazer mais dias da semana, terça e quinta. É que nós temos um projeto também, Lu, que tem outros profissionais. Então, a Andressa já faz toda quinta com outros profissionais e eu tô começando a fazer. Na quinta vai ser com a Maiara. Isso. A Mayara vai ser comigo daqui uns dias. Ai, que legal. Vai ser na quinta? Isso. Daqui, ela quer Legal, fazer espaçado, né? Então, vai ser com você e depois comigo. legal, show de bola. Eu tinha visto um que o me falou aqui. E quando a mulher é mais brava na relação? Mi, isso é questão de diálogo, de adaptação. E a personalidade de cada um de nós não tem como ser mudada para estar num relacionamento, né? Mas é possível, se há interesse de ambas as partes de melhorar, que os dois consigam sentar e conversar. Então, por exemplo, ela é brava como? Ela grita, ela fecha a cara, ela é agressiva, ela emburra. O que significa ser brava? E aí você tem que entender o que te incomoda nesse comportamento dela e expressar. Quando você faz isso ou fala isso, eu me sinto assim, eu assado. Para ela entender que aquilo não te faz se sentir bem. Então, é basicamente o que nós falamos também, né? Não é questão da personalidade, e sim os comportamentos da pessoa. E a comunicação é sempre a base para você adaptar tudo isso, né? Sim, essencial, né? Eu tinha visto um comentário que eu acho que é do Livingston, é um primo meu, muito querido, inclusive deixou dica de um livro e me enviou esse livro, chama Casamento Blindado. Na semana passada o pessoal tinha pedido indicação de livros, né? Esse é um livro que eu ainda não li, mas eu já ouvi falar muito, inclusive o pessoal que participa de ministério de igreja, faz grupos de casais, costuma indicar muito. Então, ele me indicou, eu estou compartilhando aqui com vocês. E o que ele falou é que nós temos que fazer uma live sobre esse assunto só com homens, para desmistificar. Ele até tinha comentado isso comigo, que eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de falar. Temos mais homens cada vez mais participando das nossas lives, né? No início eram mais as mulheres e agora os homens estão vindo também. Obrigada, ó Marada que está aí conosco. E ele falou falar sobre o machismo, né? O quanto isso acaba prejudicando os relacionamentos mesmo. E acho que é muito legal, é muito bacana. E como agora nós estamos tendo um público maior masculino também, além do feminino, porque as mulheres se mantêm conosco e os homens estão vindo, né? Legal, show de bola. Eu acho muito pertinente, né, a gente conseguir falar desse tema que é muito importante também para a gente poder trabalhar e trazer informações, né? É bacana. Sim. Pessoal, eu acho que está na hora da gente começar a encerrar. Falta um minutinho aqui, já vai entrar o cronômetro, tenho certeza. Tá. Obrigada pela companhia de vocês, né? Foi muito bacana, é sempre muito bacana estar com vocês aqui. Toda terça, então, já deixa anotado na agenda. Live com a psicóloga Roberta e com a psicóloga Andressa. Às 9. E Rô, obrigada pela parceria, eu tô amando, né? Eu acho que está sendo muito produtiva, está trazendo muito conhecimento, eu também estou aprendendo muito com as nossas lives. E já entrou o cronômetro, vamos lá. Vamos, eu também agradeço muito, está sendo assim maravilhosa a experiência para mim, com você, com o nosso público, é um compromisso que realmente está sendo algo que envolve amor, envolve parceria, envolve diálogo, tudo que a gente está falando aqui.
Um beijo para todo mundo, tá Beijo acabando. pra todo mundo. Tchau. Até terça que